Bom dia, boa tarde ou boa noite. Irei apresentar uma videoaula sobre semântica. Bom, iniciando pelas conjunções. Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre duas orações ou entre termos semelhantes de uma oração. As conjunções são invariáveis, ou seja, não sofrem flexão em gênero e número. E, ou, mais, logo, pois, que, como e porquê. Como estabelecem relações de coordenação e de subordinação, as conjunções são classificadas em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas têm a função de ligar orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes, com sentido completo, que podem ser entendidas separadamente. Estas se dividem em 5: conjunções coordenativas aditivas, conjunções coordenativas adversativas, conjunções coordenativas alternativas, conjunções coordenativas conclusivas e conjunções coordenativas explicativas. As conjunções coordenativas aditivas expressam adição. Alguns exemplos de conjunções coordenativas aditivas são e, nem, também, bem como, não só, mas também. Um exemplo de frase com conjunção coordenativa aditiva: eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Nesse caso, a conjunção utilizada foi e. Conjunções coordenativas adversativas. Bom, essas expressam oposição. Alguns exemplos são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Já um exemplo de frase com as conjunções coordenativas adversativas: meu irmão aceitou um novo emprego, mas não está satisfeito. Conjunções coordenativas alternativas. Bom, essas têm a função de expressar alternância. Alguns exemplos são ou, já, ora, quer, seja, seja. Um exemplo de frase com uma conjunção coordenativa alternativa: você vai direto para o seu trabalho ou você vai à sua casa antes? Conjunções coordenativas conclusivas. Essas têm por finalidade expressar conclusão. Alguns exemplos de conjunções coordenativas conclusivas: logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência e por conseguinte. Um exemplo de frase: o diretor não concorda com a votação, logo, não se vai envolver no processo. Conjunções coordenativas explicativas. Essas têm a função de expressar explicação. Alguns exemplos de conjunções coordenativas explicativas: que, porque, porquanto, pois, isto é. Um exemplo de frase: saí de forma apressada, porque não o queria encontrar. Agora falando sobre as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas ligam orações subordinadas, ou seja, orações com sentido incompleto que dependem de outras que as completam. As conjunções subordinativas se dividem em 10: as integrantes, as adverbiais causais, adverbiais consecutivas, adverbiais finais, adverbiais temporais, adverbiais condicionais, adverbiais concessivas, adverbiais comparativas, adverbiais conformativas e adverbiais proporcionais. Falando de forma bem resumida, podemos dizer que as integrantes introduzem orações substantivas. Alguns exemplos de conjunções são que, se e como. E um exemplo de frase é: espero que ela tenha sucesso no trabalho. As conjunções subordinativas adverbiais causais expressam causa. São elas porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que e como. E um exemplo de frase é: a aluna tirou uma péssima nota porque não estudou para a prova. As conjunções adverbiais consecutivas expressam consequência. São elas que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Um exemplo de frase: a mãe gritou tão alto que assustou os filhos. As conjunções subordinativas adverbiais finais expressam finalidade. Alguns exemplos de conjunções são a fim de que, para que e que. E um exemplo de frase: fiz um esforço para que não houvesse falha nos pagamentos. As conjunções subordinativas adverbiais temporais expressam tempo. Alguns exemplos são quando, enquanto, agora que,
logo que, desde que, assim que, tanto que e apenas. Um exemplo de frase: desde que parei de fumar, estou mais nervosa e agitada. As conjunções subordinativas adverbiais condicionais expressam a condição. Se, caso, desde, salvo se, desde que, exceto se, contanto que. Um exemplo de frase: se você vier comigo, ficarei muito grata. As conjunções subordinativas adverbiais concessivas expressam contraste. Alguns exemplos: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. Um exemplo de frase: embora ele estivesse atrasado, parou para conversar com o porteiro. As conjunções subordinativas adverbiais comparativas expressam a comparação. Alguns exemplos de conjunções são como, assim como, tal, qual, tanto como. Um exemplo de frase: eu não gosto de física, como não gosto de química. As conjunções subordinativas adverbiais conformativas expressam uma conformidade. Alguns exemplos de conjunções: conforme, como, consoante, segundo. Um exemplo de frase: os pedidos serão atendidos conforme a ordem de chegada. E as conjunções subordinativas adverbiais proporcionais expressam proporcionalidade. Alguns exemplos são: a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais. E um exemplo de frase: quanto mais faço dieta, mais fome eu tenho. Agora falando um pouco sobre a coesão textual. Os tipos de coesão são importantes para encadear argumentos de maneira lógica. Quando bem empregados, contribuem para a coesão global do texto. Os conectivos são como pecinhas de um elaborado quebra-cabeças. Quando encaixados adequadamente, resultam em um texto coeso e bem estruturado. Todo texto que se preze privilegia boa comunicação, não é mesmo? Comunicar é a principal função de todo e qualquer ato de fala, não importa se na linguagem escrita ou na linguagem oral. Quem quer ser um bom escritor deve conhecer recursos linguísticos essenciais para o desenvolvimento de uma redação que interage de maneira satisfatória com o leitor. Conhecer elementos como a coerência e coesão textual, assim como sua aplicabilidade, garante a escrita de um texto cujas ideias estejam apresentadas de forma competente, habilitando ao leitor uma leitura aprazível e dialógica. Bom, agora vamos analisar algumas frases. Na frase, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Foi utilizada a coesão por referência. Caso não utilizada, a frase ficaria assim: os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. A coesão por referência, citada no exemplo, é um dos tipos mais utilizados em um texto. Graças a ela, evitamos repetições de termos, descuido que pode tornar desagradável a leitura de um texto. Agora vamos para a segunda frase. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Foi utilizada a coesão por substituição. Caso não fosse utilizada, a frase ficaria da seguinte forma: os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento voltasse a acontecer, os alunos serão suspensos. Então aí observa-se que foi usada a coesão por substituição. Nela são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados, através da anáfora. Indo para o terceiro exemplo de frase. Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Aí foi utilizada a coesão por elipse. Caso não fosse utilizado, a frase ficaria da seguinte forma: Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. Vocês observam que a frase sempre fica estranha quando não é utilizado um elemento de coesão. Nesse caso foi utilizado a elipse. A elipse ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza das ideias da oração. Falando um pouco sobre a coesão por conjunção. Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos de texto através do emprego adequado de conjunções. Um exemplo: como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Já a coesão lexical ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o exemplo. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1838 e faleceu no Rio de Janeiro,
no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras. Foi um dos fundamentadores da Academia Brasileira de Letras.